O jejum era muito comum na época paleolítica em que o ser humano vivia de caça e não tinha acesso a alimentos o tempo todo. Com o jejum intermitente, o seu corpo pode se transformar em uma máquina de queimar gordura. Mas antes, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade por aqui. Vamos agora para o conteúdo do vídeo de hoje. O guia completo do jejum intermitente. Cuidado, não cometa esse erro. Um dos maiores erros dos iniciantes é querer começar o jejum com um protocolo de 24 horas, por exemplo. Ou seja, você fica um dia sem comer, porém é necessário entender que você está começando uma nova rotina. Por isso, muita calma nessa hora e lembre que a direção é mais importante que a velocidade. E também, para fazer exercícios físicos só depois do período de adaptação ao jejum. Pode variar de pessoa a pessoa, o interessante é fazer uma semana notando como o seu organismo reage. É muito importante você entender primeiro como funciona para você ter bem claro na sua mente o que você está fazendo. Normalmente, quando você acaba de se alimentar, o organismo começa a direcionar a energia absorvida em forma de glicose. Para isso, ele ativa o hormônio insulina, responsável por colocar esse açúcar para dentro das células. Essa imagem explica de forma bem simples como que a insulina age no nosso corpo. A glicose que vem dos alimentos está ali, as bolinhas brancas, e elas querem entrar para dentro da célula. Daí a insulina liberada pelo nosso corpo transmite a informação para a célula para abrir aquelas rodinhas verdes por onde a glicose vai entrar para dentro da célula. Basicamente é isso. Daí a energia que não será utilizada pelas células é armazenada pela insulina em forma de tecido adiposo, ou seja, gordura. Durante o jejum a história é outra. Veja como o Dr. George descreveu de uma maneira bem simples os 5 estágios da fisiologia do jejum. Estágio 1. Quando iniciamos o jejum, a maior parte do seu corpo está queimando glicose exógena, que em sua maior parte vem dos carboidratos que você come. Ou seja, você está queimando glicose, açúcar e não gordura, que é o que você provavelmente quer. No estágio 2 e 3, seguindo o jejum, o glicogênio armazenado no corpo provê a maior parte da glicose necessária. A maioria dos tecidos ainda está queimando glicose, porém os músculos, fígado e células de gordura iniciam a queima de gordura, o que já é uma boa notícia. No estágio 4, os estoques de glicogênio acabaram. O processo de gluconeogênese, criação de glicose pelo fígado e rins, está agora provendo toda a glicose necessária para o corpo. Mas olha que louco, somente o cérebro, os glóbulos vermelhos e a medula renal usam essa glicose. Todo o resto já está queimando gordura. Estágio 5, o cérebro começa praticamente só a queimar gordura na forma de corpos cetônicos e os glóbulos vermelhos precisam somente de uma pequena quantidade de glicose gerada pelo próprio corpo através da gluconeogênese. Então olha só, tudo que a gente queria, o seu corpo para de ser uma máquina de queimar glicose e se transforma em uma máquina de queimar gordura. Mas como tudo na vida tem suas vantagens e desvantagens, e agora a gente vai falar de cada uma delas aqui. Alguma das vantagens é a queima de gordura e não músculo, o emagrecimento acelerado, o controle da glicemia e insulina, a sensação de bem-estar, menos fome e saciedade, mais energia e aumento do metabolismo basal, a reversão da diabetes tipo 2, reduz o colesterol ruim e melhora a reparação celular, além de dar clareza mental e ajudar na saúde do coração. Agora falando das desvantagens, é a dificuldade de adaptação. Algumas pessoas podem sentir dificuldade de iniciar por estarem habituadas a comer muito carboidrato e ter como principal fonte de energia eles, os ciscos quando feito sem acompanhamento, quando feito sem auxílio, pode acontecer da pessoa ficar tempo a mais que o necessário sem comer e se alimentar mal quando é hora de repor os nutrientes. E também a tendência à compulsão. Pessoas que não estão acostumadas a jejuar podem descontar nas refeições o que não se alimentou nas outras horas, consumindo excesso de calorias e desregulando o jejum e o organismo. Agora vamos aqui para os protocolos de jejum intermitente, que você estava tanto esperando. No jejum de 12 horas, você vai se alimentar numa janela de 12 horas e vai ficar em jejum 12 horas. No jejum 16, você vai se alimentar numa janela de 8 horas e vai ficar em jejum por 16 horas. E no jejum de 18 horas, você vai se alimentar numa janela de 6 horas e vai ficar em jejum por 18 horas. E no jejum de 24 horas, você só almoça ou você só janta, por exemplo. Se você quiser mais detalhes de como fazer, você pode ir lá no nosso blog também, que tem essas informações dos protocolos mais detalhados. Falando aqui agora do cardápio, tantos alimentos que são permitidos no jejum, claro que você não vai comer, mas algumas coisas podem, como água com gás, e tem mais alguns outros alimentos. E também fora do jejum, a gente vai deixar tudo lá no nosso blog, pra gente não ficar passando receita aqui pra vocês e deixar o vídeo chato. Então é só você acessar o blog e vai ter tudo lá na seção de cardápio. Agora vamos falar de algumas contraindicações do jejum intermitente. O jejum intermitente é contraindicado para alguns grupos de pessoas, e entre esse grupo de pessoas estão gestantes e lactantes, crianças e adolescentes em desenvolvimento e pessoas com doenças crônicas.
E para você que chegou até aqui no final do vídeo, eu vou te dar um bônus. Eu vou deixar 2 links a mais na descrição do vídeo. Um para você baixar um e-book de receitas fit totalmente grátis. E nesse e-book você vai encontrar receita de pizza, de quibe, de queijo quente e como fazer um waffle maravilhoso, tudo de baixa caloria. E eu vou deixar outro link também para você conhecer o sistema de transformação corporal que tem ajudado milhares de pessoas comuns a emagrecer de forma saudável. E nesse sistema você vai encontrar todo o passo a passo que você precisa para começar a emagrecer ainda hoje. E se você gostou do conteúdo, deixa o like e até o próximo vídeo.